realmente, para quem está chegando aqui agora, nós temos tido uma série aí para compreender realmente as grandes lições das parábolas, né? Na semana passada a gente falou Isso daquela mesmo. parábola, retrasada, porque na semana passada você não pôde vir. Isso. A gente tinha falado aquela parábola do filho pródigo, né? Exatamente. E agora, qual é a parábola? Bom, a parábola é a parábola da figueira estéril. Ela se encontra em Lucas, capítulo 13, Sim. do versículo 6 até o verso 9. É uma parábola pequena. Estou voltando de novo para as pequenas. Tá bom. Mas o que importa não é o tamanho da parábola, Exatamente. mas é o conteúdo do ensino. Profundidade dela, né? E essa parábola, vamos ler? Podemos aqui? Sim, vamos orar primeiro, né? Exatamente. Vamos fazer uma oração. Senão não dá para Não entender. dá, fica desafiador, né? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, vamos nesse momento abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Por favor, Senhor. E diante da Tua palavra, que possamos ser obedientes à Tua voz, obedecermos e andarmos em Teus caminhos. Amém. Fica conosco nesse momento. Abençoe o amigo ouvinte, que ele também entenda a Tua palavra que será aberta nesse momento. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Tá aí. Vamos ler. lá então. Leia lá, Jorge, para nós. Tá. A parábola está em Lucas 13, como o pastor falou, do verso 6 até o verso 9. Aí Isso. diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para quê está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Na verdade, Jorge, essa parábola aqui é uma resposta de um acontecimento anterior que está acontecendo aqui. Então, para a gente entender o sentido dessa parábola, Certo. nós temos que voltar alguns versículos antes. Senão a gente não vai conseguir entender o porquê que Jesus está falando desta parábola. Por exemplo, e passou a narrar esta parábola. Na tua versão aí, diz então. É a mesma coisa. Esse então aí, ele faz uma ligação com a sentença Sim. anterior. Ou seja, Sim. algo está acontecendo antes. E se algo está acontecendo antes, então, de alguma forma, isso precisa ser compreendido Certo. para a gente entender o sentido da parábola. Apesar que é uma parábola pequena. Então, vamos só recapitular o que estava acontecendo antes de que Jesus proferir esta parábola. Diz assim, ó, eu vou voltar aqui a partir do verso 1. Ora, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Alguns galileus foram ao templo para fazer o sacrifício e Pilatos, na sua perversidade, ele sacrificou esses galileus. Então, eles foram mortos no templo. Então, dentro da cultura judaica, os judeus consideravam calamidade um castigo motivado pelo pecado das vítimas e alguns contavam esse ato de violência com grande satisfação. Então, essa é uma cultura dentro do judaísmo, ou seja, se uma pessoa ela foi assassinada, martirizado por outra, porque é como se fosse um castigo divino. Sim. Então, isso era contado por Israel até como se fosse vantagem, no sentido de que os galileus não são judeus, então isso aconteceu sim. porque eles são pecadores. Olha o que diz aqui o restante do verso. Respondeu-lhe Jesus: Pensai-vos vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Ou seja, esse grupo de galileus que morreram, vocês estão pensando que eles são mais pecadores do que os outros que não morreram? Jesus está dizendo: Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus diz, olha, assim como os galileus que foram sacrificados por Pilatos no templo, morreram, se vocês, se referindo aos judeus, se vocês não se arrependerem, aqui fazendo uma referência ao povo judeu, ao povo escolhido de Deus, se vocês não se arrependerem,
todos de igual modo perecereis. Aqui ele já está fazendo uma referência à destruição de Jerusalém, aonde milhares Anos e 70, milhares, né? exatamente, que foi invadido a comando de Tito, general romano, que ia saquear Jerusalém e destruir, que não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus já estava falando uma referência sobre essa profecia. Se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para Deus, vocês também serão destruídos. Entendi. O tempo de graça para o povo de Israel, para o povo escolhido de Deus, ia até o ano 70, onde a nação de Israel seria invadida. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados de que todos os outros habitantes de Jerusalém. Aqui um outro acontecimento também. Então você vê que era uma cultura na época, uma pessoa, se você morria de uma catástrofe, de uma tragédia, é porque Deus está antecipando o juízo sobre você. É uma condenação, castigo de Deus. Isso, né? a cultura. Às vezes nós somos aprisionados pela cultura, Sim. por aquilo que todo mundo está falando, e às vezes a gente não vai na escritura em busca daquilo que realmente o Senhor diz. Não, eu vos digo, antes, se vos não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então você percebe que ele sempre chama para o arrependimento, não para o acontecimento. Ah, aconteceu isso na minha vida, é porque é juízo de Deus. Nada de juízo de Deus. Se aconteceu, primeiro é porque Deus permitiu. Mas antes dele permitir, ele deu tempo para você se arrepender. Ele deu tempo para você se reconciliar com Deus. Então, dentro desse contexto aí... É que é apresentada a parábola. Então, percebe? Então, Jesus termina esses Você acontecimentos. tá vendo como é que a coisa é? Não é só ler assim, tem que entender o negócio. Tem que cavar um pouquinho a mais. Sim. Não dá para ficar só na superfície. Então, ele vai contar a história agora da figueira. Que agora se torna até mais fácil. Sim, de entender, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar fruto nela e não achou. Por que você planta uma vinha? Para colher, né? Para colher. Ninguém faz uma plantação que não tem objetivo de cura. Sim. A árvore pode ser bonita, mas se não tiver frutos, não tem nenhuma utilidade, só está ocupando a terra. Exato. É isso que está dizendo aqui. Disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corto para que ocupa ela ainda essa terra de maneira inútil, né? Por que ela ainda está ocupando essa terra de maneira inútil? Então veja, o povo de Israel estava ocupando, tendo todo o privilégio de conhecer, de ser o povo escolhido de Deus, mas não produzia fruto. O próprio Cristo veio para o povo de Israel e não tinha fruto de arrependimento. Pelo contrário, pessoas egoístas, pessoas que pegaram o conhecimento, em vez de ajudar outras pessoas, em vez de levar o povo para Deus, ele tira Deus da vida das outras pessoas. Então, esta parábola aqui faz uma referência ao povo escolhido de Deus. Que deve, então, dar frutos. Que deve dar frutos. Cristo veio procurar frutos e não encontrou. E aí ele fala então a sua sentença no verso 8. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deleite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, vou cortá-lo. Ou seja, se der fruto, beleza, valeu. E se não der, vamos cortar. Essa expressão aqui que aparece de tempo, né, 3 anos, ela tem alguma ligação com alguma coisa? Não, é apenas não, um número ali apenas, que foi? É uma parábola, não tem nada a ver. Não é profecia. Mas essa expressão aqui de 3 anos é a expressão de tempo. Anos, tempo. Então aqui está dizendo assim, ó, o dono, né, respondeu ele: Senhor, veja, o viticultor veio, esse viticultor aqui, Cristo, né, Deus. Na verdade, Deus já tinha dado a sentença ao povo de Israel e Cristo seria ainda um tempo de graça. Cristo estando ali, seria o tempo em que Israel mais uma vez teria uma oportunidade de dar frutos. Eu estou te perguntando isso porque tem algumas ideias aí, umas filosofias, ficam dizendo que tem um tempo separado do povo de Israel, um povo judeu, né? Mas aqui não entra nisso. Não, assim, nós temos profecias que realmente determinam que o tempo de graça do povo de Israel
como nação escolhida de Deus, foi até o ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Mas isso é profecia. Sim. O que nós estamos lendo aqui são parábolas. Exatamente. A profecia, ela não se entende como você lê. Então, é um outro estudo que demanda um pouquinho mais de análise de texto. Exatamente. Não se pode formar doutrinas Não. em cima de parábolas. E né? não se pode confundir profecia com parábolas. Então, Sim. existe... Veja, Boa. o que nós chamamos na Bíblia de literatura. Então, temos que analisar a literatura em que ela foi escrita. E nesse contexto aqui, como se usava muito a literatura de parábola, então ela está numa estrutura de parábola. Se estivesse num salmo, seria a estrutura de salmo. Então, a gente tem que entender a Bíblia dentro da estrutura literária que ela foi escrita. Até porque aqui diz que seria um ano, né? Isso. E ainda durante 3 anos, praticamente, Jesus ainda deu uma oportunidade até o ano 34, né, pastor? Para o povo se Como arrepender. nação foi até o ano 34, mas o tempo de graça ao povo de Israel foi até o ano 70, em que Israel foi invadida e aí Interessante. foi exterminada e não ficou mais pedra sobre pedra. Então esse tempo aqui, Senhor, respondeu ele, deixa eu este ano ainda, até que eu cave em derredor, lhe deleite estrume. E se no futuro der fruto, bem. Sim. Mas se não, Corta. vamos cortar. Então Israel também teria seu tempo de graça. E Jesus estava dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não aproveitarem o tempo de graça de vocês, vocês também serão destruídos. E o mesmo se aplica a nós hoje. Exatamente. Às vezes a gente imagina, Jorge, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Só que é o mesmo. É o mesmo, né? Sempre antes de Deus enviar as suas calamidades que não vêm dele, Deus apenas permite, Deus ele nos dá um tempo de graça. Sempre foi assim. Lá no tempo de Noé, tempo de graça. Até mesmo 120 Sodoma, anos. né? Sodoma e Gomorra, Ló, tempo de graça. 20 anos, Ló em Sodoma e Gomorra, tempo de graça. E os anjos ainda vieram. Veja se você ainda tem alguém aqui dos seus e pega tudo o que é seu. E Ló saiu desesperado, pregando. Então, sempre que vem uma destruição, Deus nos dá um tempo de graça, um tempo de misericórdia. O próprio Israel teve vários momentos de graça. Vários momentos. O Cristo vindo, morreu na cruz. O Deus conosco andou no meio de Israel. Foi um tempo de graça. Os profetas depois, os apóstolos também foram um tempo de graça. Mas eles não atenderam, não se arrependeram, não deram fruto e sofreram as mesmas consequências daqueles galileus que foram sacrificados por Pilatos. E daqueles que morreram por meio da torre de Siloé. Então Cristo faz uma referência. Então a grande questão aqui não são os acontecimentos. A grande questão aqui, amigo ouvinte, é se você está disposto a se arrepender, se você está disposto a uma mudança de vida, se você está disposto realmente a abrir mão da sua vida e deixar Cristo morar na sua vida e te transformar para que você produza frutos para o reino de Deus. Tá certo, Aqui pastor. está a grande questão. Muito bem. Acho que deu para... Parábola pequena, mas é profunda. Você Né? disse que ia ser pequenininha, mas foi grande. É porque nós tivemos que voltar um pouquinho verdade. no texto. Ela é pequena, mas para entender tem que ler o contexto. Exatamente. E sempre é isso importante, né, pastor? Claro. Ver o contexto e tudo. Parabéns, tá? Deus continue com Valeu, você. pastor. Já temos Pastor, aí... ó, tô chamando até de pastor. Não. Valeu, Jorge. Temos aí o próximo estudo. Próximo, nós vamos seguir aqui a sequência aqui. Será o 6, né? Como alcançar o perdão. Vamos trabalhar um pouquinho do perdão, parábola do perdão, e vamos trabalhar um pouquinho essa questão do perdão. Acho que o perdão é algo que todos nós necessitamos. Você transbordar perdão não tem nada assim mais desafiador. E essa parábola é uma parábola bem interessante, que é a parábola do credor incompassivo, que é o credor que recebeu um grande perdão do seu senhor, mas não conseguiu transbordar aquele perdão que havia jorrado na experiência dele. É aquele problema, eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Exatamente. Mais ou menos isso aí. Mas aí nós vamos descobrir uma curiosidade. Se você foi perdoado e não está disposto a perdoar, então a pergunta é, será que eu fui perdoado? Mas isso deixa pra semana que vem. Exatamente. Pastor, obrigado. Vai lá, ele tem compromisso agora, ele veio correndo aqui. Valeu. E compartilha com a gente aí, ó. Essas parábolas têm sido uma bênção. Pastor, semana passada o pessoal tava reclamando que não tava conseguindo achar. Tu vê como é que são as Olha coisas. aí, tá vendo? O teu
YouTube lá, tem algum segredo para achar? É porque tem que, por exemplo, o meu nome, João Batista, ele tem bastante no Brasil. Então você precisa especificar João Batista ISD, Igreja Adventista. Então já fica mais localizado. Eu acho que tem 2 pastores João O Batista seu no ainda não Brasil. tá com o nome no final, não? Então tem que colocar PR, Sim. João Batista, aí coloca lá IASD, Igreja Adventista, que aí você chega Aí na acha. nossa série. Ou então você pode digitar algumas séries também que eu já fiz. Por exemplo, Pastor João Batista, Agora Vejo, que é uma série que eu fiz, Agora Vejo, uma série de 8 mensagens que estão no YouTube. Ou João Batista Renascidos. E aí você já vai de maneira mais específica, porque no YouTube tem muita coisa, tem milhões de postagens. E como eu não sou tão famoso assim ainda... Por enquanto, né? Por enquanto. O Jorge tá tentando me tornar famoso aqui, mas não tá fácil. Vamos tornar. É porque tem muito nome, João, mas você tem que mudar o nome, Exatamente. Porque tem nome que é mais fácil, né, de você... Mas tem milhares de João Batista no Brasil. Aí isso dificulta um pouquinho Coloquei mais. João lá Batista porque alguém tava reclamando, apareceu sei lá quantos ali. Exatamente. Milhares. Mas se você colocar Pastor João Batista IASD, aparece. Igreja Adventista, ou alguma série que eu já fiz, Renascidos, Agora Vejo, aí já vai direto. Já aparece. Exatamente. Pastor, obrigado, tá? Valeu. Sucesso! Tamo junto aí. Tamo junto.